Olá, bom dia, paz do Senhor. Estamos de volta com a live Palavra de Esperança para você nessa manhã de terça-feira, né? Estamos no segundo dia da semana. Queremos agradecer a Deus pela noite que Ele nos deu. Queremos agradecer a Deus pelo seu cuidado. Hoje nós estamos no meio do mês, dia 15 de setembro. Dia 15 de setembro de 2020. Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança nesses dias, nesses tempos tão difíceis. A nossa confiança está no Senhor. Eu quero convidar você a estar compartilhando essa live aí para que os seus amigos, para que os seus irmãos, seus parentes também sejam abençoados, né? Então, se você deseja abençoar outras vidas, e se essa live tem sido bênção para a tua vida, eu quero convidar você a estar compartilhando desde já, para que seus amigos, parentes, para que pessoas também sejam abençoadas, né? São 10 horas e 27 minutos, né? Nós estaremos refletindo hoje sobre dois textos da palavra do Senhor bem interessante que eu quero compartilhar com vocês hoje, que é Daniel capítulo 9, versículo 3 e também o Salmo 32, verso 8, que são textos que vai trazer sobre a nossa vida uma orientação bíblica para que a gente possa superar os dias difíceis, vencer a crise e continuar marchando, caminhando de acordo com a vontade de Deus, tá bom? Então, quero convidar você a estar compartilhando essa live, convidando seus amigos. Pegue a sua Bíblia, né? Nós vamos ter um momento de oração que é muito importante para a nossa vida, que é muito importante para a sua vida. Eu creio que Deus ele há de te abençoar, tá bom? Então, convido aí você para estar ligado conosco nesse momento tão especial, compartilhando aí esta live, convidando seus amigos, porque Deus tem uma palavra de esperança para cada um deles, tá bom? Quero ter uma palavra de oração nesse momento. Querido Deus, eu quero te louvar pela alegria de poder estar na tua presença mais uma vez e pela liberdade que nos dá de refletir um pouco sobre a tua palavra. Peço que essa palavra possa ir de encontro ao coração daqueles que nos ouvem e o Senhor possa estar trazendo paz, saúde, cura e também esperança nesses dias tão difíceis, Pai. Nós oramos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos, estamos aí, né? Quero meditar hoje no livro de Daniel, capítulo 9. Eu vou ler o versículo do 1 até o 3, né? Onde nós estaremos, aliás, até o 4, ok? Então, e nós estaremos refletindo um pouco sobre esse texto no nome de Jesus. Diz o texto assim, a palavra de Deus. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta de durar as assolações de Jerusalém era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar em oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corá de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras,
por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti, diz o Senhor. Então, queridos, esse texto registra aqui a palavra de Deus, a oração de Daniel pelo seu povo, depois dele receber uma revelação de Deus acerca do tempo do cativeiro. E ali, depois dele receber essa revelação, a Bíblia diz que Daniel voltou o rosto a Deus para buscar com oração, com súplicas e com jejum, porque Daniel, ele sabia a dificuldade que o povo iria passar. Ele sabia dos problemas que o cativeiro traria para a vida do seu povo, e ele passa a estar buscando ao Senhor no lugar do cativeiro, no lugar aonde Deus os havia transportado, e viver uma vida de comunhão com Deus, no ambiente pacífico, no ambiente aonde você tem liberdade para cultuar, para adorar, para celebrar, para testemunhar das maravilhas de Deus, é uma coisa. Uma outra coisa é você viver essa comunhão íntima com Deus num ambiente hostil, indiferente, num ambiente de idolatria, num ambiente onde o povo não crê no Deus eterno que criou os céus e a terra, no ambiente aonde as pessoas rejeitam tudo e qualquer orientação moral, né, baseado nos princípios e valores cristãos, né? Muitas vezes somos até mesmo impedidos de orar e até ameaçados se realmente defendermos a nossa fé ou se nós então exercermos a nossa vida devocional. Nós sabemos que o inimigo, ele trabalha para que isso seja impedido na vida do cristão. E o caso de Daniel não foi diferente. Os inimigos de Daniel se levantaram e fizeram uma artimanha para derrubar Daniel, criando um decreto para que o rei então assinasse. E nesse decreto, qualquer homem era proibido de elevar qualquer pedido em oração, a não ser ao rei. Mas Daniel não mudou os seus hábitos por causa da ameaça, porque havia uma ameaça realmente de morte. Mas Daniel não mudou os seus hábitos, porque ele tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia, queridos. E eu quero iniciar com uma frase que ninguém é mais corajoso do que um cristão quando este se encontra de joelho. Essa frase não é minha, e eu abro aspas para isso. Mas eu quero dizer que a oração, ela tem o poder de nos encorajar a viver a vida com Deus, mesmo diante de ambiente hostil, mesmo diante de ameaça de morte, mesmo diante de locais onde a perseguição é severa contra aqueles que servem ao Senhor. Por quê? Porque o inimigo levanta pessoas para impedir nosso crescimento, nossa devoção e a nossa adoração ao Deus realmente que nós servimos. Nós vemos que em oração, Daniel começou a pedir a Deus que não tardasse o fim do cativeiro. Na oração, Daniel reconheceu que o fato deles estarem na terra do cativeiro era por consequência da desobediência, por falta de audição daqueles que deveriam dar ouvido a Deus através realmente dos profetas. Daniel reconhece que o fato deles estarem naquela atual situação era porque eles tinham pecado. E Daniel se inclui naquela condição também de pecador. No versículo 4 ele diz: orei ao meu Deus, confessei, né? E disse, né? Temos pecado.
e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos. O que Daniel nos ensina aqui é que o importante não é começar bem na vida com Deus, mas o importante é começar bem, continuar bem e terminar bem. No processo da caminhada com Deus, nós somos tentados a abandonar os seus preceitos, os seus estatutos, os seus juízos e abandonarmos a nossa vida devocional. E quando isso acontece, consequências virão, porque a Bíblia diz que o que o homem plantar, ele vai colher. Essa é a lei da semeadura e também da ceifa, que é natural. Então, Israel, num tempo de glória, começou a não dar mais ouvido à voz de Deus, seja por meio dos profetas, seja por meio de revelações, seja por meio da própria orientação da lei do Senhor que era ministrada no templo através dos sacerdotes. A Bíblia diz que o povo parou de dar ouvido ao Senhor, começou a praticar aquilo que não agradava ao Senhor, a proceder de forma perversa e rebelde, apartando-se dos mandamentos do Senhor. E como consequência veio o cativeiro, como consequência veio o domínio do inimigo e eles foram deportados da sua terra. Mas Daniel, ele buscou ao Senhor, relatando que agora eles estavam envergonhados de uma nação gloriosa, reconhecida no meio realmente daquele povo, agora se tornou motivo de escárnio. É terrível para a vida de uma pessoa que começa bem com Deus e depois passa a afastar-se de Deus por causa dos seus pecados, se distanciam de Deus, esquece que Deus existe, mas depois vem a vergonha, porque é isso que o inimigo faz na vida das pessoas. Ele procura afastar as pessoas, distanciar as pessoas de Deus, para que aquela posição de destaque, de honra que Deus realmente colocou aquela pessoa, se torne numa posição de vergonha e de humilhação, pelo fato da pessoa se distanciar realmente desse Deus. E o povo de Israel se distanciou de Deus, mas havia um intercessor. Outra coisa que nós aprendemos é que havia também um tempo da prova e da correção do Senhor. E Daniel procurou buscar, conhecer qual era a vontade de Deus diante daquela situação. Você já procurou buscar saber qual é a vontade de Deus? Qual é a causa do problema, da situação difícil que você está vivendo hoje? Talvez seja um momento que você não buscou direção de Deus. Talvez seja porque você pode, no momento, ter abandonado os preceitos de Deus para satisfazer desejo do seu próprio coração. Isso acontece na nossa caminhada com Deus, porque nós somos seres falhos, imperfeitos, e às vezes a gente quer fazer o desejo do nosso coração porque aquilo nos agrada. E muitas vezes não damos ouvido ao que Deus fala através do profeta, através da sua palavra, através do seu próprio Espírito que está dentro de nós, porque nós queremos satisfazer a nossa própria vontade. E daí, mais tarde, podemos sofrer as consequências dela. A Bíblia diz que Daniel, ele ora e reconhece que pecou, que o seu povo também pecou e se afastou do caminho do Senhor. Essa é a chave para a restauração da comunhão com Deus e para voltar ao ambiente de paz, de alegria, de harmonia e de prosperidade para o servo de Deus. É voltar para o Senhor. E esta volta, ela passa primeiro pela oração, a oração de confissão. E o que Deus espera de mim, de você, é coragem para fazer isso. Porque às vezes o inimigo coloca na nossa mente, porque nós falhamos, que Deus não vai mais nos ouvir.
que nós não temos mais condição de chegar perante Deus, porque o que a gente cometeu é grave demais. Isso é um engano. Não há pecado que não possa ser perdoado, a não ser aquele que não é confessado. A Bíblia diz que quando confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa. Quando nós reconhecemos diante de Deus que falhamos e precisamos de ajuda, Ele está pronto para nos ajudar, porque é um coração quebrantado e contrito, Deus nunca vai desprezar. Um coração arrependido. Daniel orou. Para ele, a oração era essencial, né? O cativeiro havia ameaça de morte, de extinção de um povo, mas Deus havia prometido que esse povo iria voltar do cativeiro. E Daniel então confiou no Senhor, e mesmo no ambiente de cativeiro, mesmo num ambiente hostil, permaneceu fiel e firme ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso também é um teste da nossa fé e da nossa fidelidade a Deus. Ainda que a gente falhe e que estas falhas nos levem a consequências duríssimas e muitas vezes por um tempo demasiado para que a gente possa aprender a depender e a confiar em Deus, nós precisamos então manter firme a nossa esperança e a nossa confiança nele. E é isso que Daniel faz diante daquela situação realmente de cativeiro. Ele se inseria juntamente com o povo, identificava com o seu povo. Ele diz: nós pecamos. Ele não disse o povo pecou, eu sou o teu profeta. Não, nós pecamos. Ele se identificando com o seu povo em oração. A oração era essencial, queridos. Mas Daniel sabia que na soberania divina, ali não era o lugar da destruição de Israel, como muitos pensavam. Sabe de uma coisa? Está sofrendo consequência por haver afastado, saído um pouco do centro da vontade de Deus? Isso não vai servir para te destruir, mas vai servir para te fortalecer no relacionamento com Ele. Vai servir para você ter mais confiança no Senhor. Vai servir para você depender mais de Deus. Vai servir para você entender que Deus lhe ama, e porque Ele lhe ama, Ele corrige, disciplina e nos faz crescer com os nossos próprios erros. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus espera de mim e de você é a mesma atitude de Daniel. Coragem para orar, para dobrar os nossos joelhos perante o Senhor. Disposição para buscar a direção do Senhor no ambiente de crise, no ambiente de dificuldade, no ambiente de luta. É através da oração que o nosso coração é preparado para ouvir a voz de Deus, para tomar a direção que Ele nos orienta. Daniel fez isso. Deus quer que você faça isso. A Bíblia diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o guiará no caminho em que deve escolher. A oração, queridos, nos aproxima de Deus. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, queridos, mais claramente nós vamos ter a sua direção. Deus quer nos guiar. E Ele nos guia por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela está repleta de sabedoria. A palavra de Deus nos dá discernimento para viver, porque à medida que a gente lê, a gente vai conhecendo a vontade do Senhor. E Ele vai nos dar a direção, queridos. E a direção do Senhor nos é dada no santo temor que a palavra de Deus coloca no nosso coração. Essa é a condição para que eu e você venha receber direção do Senhor. E quando nós fazemos isso, qual é o resultado? O resultado é livramento. O salmista, no Salmo 116, eu acho
um dos salmos mais belos da Bíblia, que conta a experiência do salmista, né? Quando ele passou por dificuldade e ele buscou ao Senhor e o Senhor ouviu. Aí, quando o laço de morte lhe cercaram e a angústia do inferno se apoderou da sua vida e ele caiu em tribulação, em tristeza, ele disse: eu invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. Aí qual foi o resultado? O resultado que ele diz no versículo 8 do Salmo 116 é que o Senhor o livrou da morte, a sua alma, das lágrimas os seus olhos e os seus pés da queda. Deus é aquele que nos dá direção. Irmãos, quão maravilhoso é viver na dependência desse Deus, sob a orientação desse Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. A Bíblia diz que Ele livra os nossos pés do laço. Por isso, o melhor para a vida do homem é depender desse Deus. O melhor para a vida do homem é viver sobre a orientação desse Deus. O melhor para a minha vida e para a sua vida é entender que mesmo quando nós falhamos, esse Deus continua nos amando e Ele quer nos trazer de volta ao caminho. Assim como eu amo meu filho, minha filha, e quando eles erram, eu o oriento para que voltem novamente, assim Deus nos ama e quer que a gente volte para o centro da sua vontade. E isso só vai acontecer se a gente tiver santo temor. Isso fala de respeito, de reverência, fala, queridos, de confiança no que o Senhor realmente diz. A orientação divina tira os nossos pés do laço. A orientação divina livra os nossos olhos de chorar a tristeza da consequência dos nossos erros. A orientação divina nos livra da própria morte. Daniel sabia disso. Por isso, mesmo em cativeiro, ele então teve a coragem de buscar Deus em oração, de dobrar os seus joelhos perante o Senhor, porque ele tinha isso como hábito. E Daniel nos ensina, e quando nós fazemos da oração um hábito, ela se torna algo tão comum e necessário na nossa vida quanto as refeições diárias que nós temos. E quando nós temos essa vida de comunhão com Deus, mesmo no ambiente de crise, mesmo numa situação de dificuldade, nós temos a confiança na soberania divina para enfrentar os desafios do ambiente hostil, seja na cidade, seja no campo, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola. Nós sabemos, queridos, que nós não vamos morrer enquanto o Senhor não cumprir todos os planos que Ele tem planejado para nós. Daniel nos ensina e nos dá um exemplo, que nós devemos enfrentar os nossos medos de forma corajosa, tomando a decisão de honrar o Senhor, de voltar para o seu caminho, de glorificar o seu nome, de exaltá-lo, de bendizê-lo com a nossa própria vida. A situação que nós vivemos hoje é crítica. Muitos estão vivendo em pânico por causa realmente do coronavírus. Quando eu digo muitos, são muitos servos do Senhor, né? Muitos estão vivendo neuroses de não poder receber ninguém, de não conversar com ninguém, de não sair. Mas a confiança em Deus nos dá, queridos, essa segurança de saber que nós vamos passar por isso. Mas nós não vamos deixar de honrar e de glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Por que estamos vivendo isso? Primeiro, porque Deus permitiu, Ele conhece todas as coisas. Segundo, porque Deus
permite isso como consequência do pecado da humanidade. Mesmo sabendo que esse tipo de correção, disciplina, juízo de Deus que a gente pode colocar, não vai levar a maioria dos homens a se voltar para ele. Não vai. Alguns se voltam, outros não. Porque depois que encontra uma confiança nas coisas dos homens, um controle dos homens, eles voltam a praticar os mesmos pecados, como a gente está percebendo agora. No início da crise do coronavírus, as pessoas ficaram temerosas, alguns começaram a pedir oração, a receber as mensagens, a colocar mensagens nas redes sociais, bíblicas e tudo. Mas e agora? A coisa já está diferente. Mas o que me preocupa não é isso. O que me preocupa é porque isso tem afetado a vida também de alguns servos do Senhor. Afetado com medo, afetado com comodismo, certo? Satanás tem trabalhado de uma maneira tal que tem confundido a mente de alguns, e é preciso voltar ao discernimento da palavra de Deus e a confiança no Senhor. Mesmo que a gente esteja em cativeiro, né? Mesmo que a gente esteja vivendo um ambiente de crise, nosso Deus está acima da crise. Nosso Deus quer que confiemos nele. Nosso Deus quer que a gente continue honrando a ele como Daniel honrou no cativeiro. Foi imposto uma determinação real para que não se fizesse oração, não tivesse uma vida devocional, não oferecesse ao Deus dos céus culto. Irmãos, essas coisas é muito semelhante ao que a gente está vivendo agora. Tem muita gente obedecendo determinações, né, dada pelo Ministério da Saúde, difundida pelos médicos, e aí tem deixado de cultuar. Tem deixado de cultuar em casa, tem deixado de cultuar na igreja. E onde está a confiança em Deus? Eu não estou falando de uma confiança sem cuidado. Estou falando da falta de confiança de ir para a igreja, mas tem confiança de ir ao banco, de ir ao supermercado, de ir para os encontros sociais de família. Ei, tenha cuidado. Satanás pode estar querendo te enganar, impedindo você de cultuar coletivamente e celebrando ao Senhor como igreja, porque Ele nos fez como comunidade. Se você não é do grupo de risco, se você não tem nenhuma dificuldade de saúde, por que você fica em casa e não vai à casa do Senhor? Em casa nós temos o conforto, em casa nós temos vários entretenimentos, que tem muita gente ganhando com isso, através aí das mídias sociais, através da televisão. Enquanto que a igreja do Senhor não se reúne para adorar, para cultuar o Senhor. Quando a gente se reúne, Deus faz maravilhas. Quando a igreja dobra o seu joelho, Deus faz coisas maravilhosas, querido. Nós precisamos pensar nisso. Não deixe de congregar, faça como Daniel. Não se omita por decreto dos homens na adoração e no culto ao Senhor, no serviço aos santos. Mas volte-se para Deus com confiança, que só morreremos quando o Senhor determinar que morreremos. Ele é o dono da vida e Ele tem poder sobre a morte. Daniel voltou para o Senhor. Daniel colocou-se diante dele para pedir sua direção. E o Senhor o abençoou. Siga o exemplo de Daniel. Enfrente seu medo. O Senhor diz: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O salmista disse: Ele livrou os meus pés do laço, os meus olhos das lágrimas e a minha alma da morte. Só Deus tem poder de fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Ele
tudo aquilo que nos preocupa, toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus busca homens e mulheres corajosos, que não negociam a sua vida com Deus, que não deixam o medo ser maior do que a sua confiança e dependência dEle. Ninguém, vou terminar com essa frase novamente, é mais corajoso do que um cristão quando esse se encontra de joelho. Daniel, em situação difícil, não deixou de buscar a Deus. Não deixe de buscar a Deus, querido. Confesse seu pecado. Confesse o pecado do seu povo. Se identifique com ele. Peça perdão ao Senhor. Clame por um avivamento na vida pessoal de cada servo de Deus, para que possa honrar a Deus no seu comportamento, nas suas ações, e não deixe de adorar aquele que é digno de adoração, e não deixe de estar junto com o povo de Deus. Nós estamos numa semana de oração. Começamos ontem de 7 a 8 horas de joelho, das 19 às 20 horas na igreja de joelho. Essa semana toda estaremos ali. A gente se ajoelha e passa 1 hora ali buscando a Deus. Outro dia passa meia hora, 40 minutos, porque tem os cultos. Mas de 7 horas a igreja está aberta ali. Porque, querido, se a igreja parar de clamar, eu quero dizer para você que as coisas ficarão mais difíceis ainda. Então, a igreja precisa clamar. Você que é a igreja do Senhor precisa vencer seus medos. Você precisa quebrar essa barreira. Se você tem liberdade de ir para outro lugar, por que não tem liberdade para ir à casa do Senhor? Deus é a nossa proteção e provisão. Ah, pastor, mas eu posso pegar. Todos nós podemos, eu peguei. Mas se a gente confia no Senhor, toda e qualquer situação nós vamos estar junto com Ele e Ele vai estar junto com a gente. Nós vamos sair dessa. Estamos orando por isso, mas a igreja precisa continuar sua batalha, sua obra. A igreja precisa orar, a igreja precisa estar junto, a igreja precisa se reunir, a igreja precisa glorificar o nome do Senhor. Você precisa fazer isso. Seja corajoso. É a palavra do Senhor. Medo é natural, mas nós não podemos deixar que o medo tome conta da nossa vida. Jesus disse: não temais, sou eu. O eu sou está com você. Venha à casa do Senhor. Faça como Daniel. Seja corajoso. Busque direção de Deus. Dê testemunho da sua bondade, misericórdia e verdade. Honre ao Senhor. Porque o tempo do cativeiro passará. E aqueles que honram ao Senhor vão glorificar o nome dEle. Deus espera isso de mim e de você. Que você possa, como Daniel, primeiro, voltar o seu rosto para o Senhor, para buscar com oração, com súplica e com jejum. Segundo, buscar a direção do Senhor nesse tempo de crise e em ambiente hostil. Terceiro, tomar coragem para enfrentar seus medos e viver para a glória dele. Essa é a vontade do Senhor para a minha e para a tua vida. E com certeza, o tempo de cativeiro passando, nós estaremos como o povo de Israel, como quem sonha, porque o Senhor restaura a sorte do seu povo, porque Ele nos ama. Deus vai restaurar a sorte daqueles que com fidelidade e perseverança não deixaram de honrar a Ele, buscando de todo o coração, obedecendo a sua palavra e crendo no seu poder e na sua graça. Que você seja essa pessoa. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida que ouviu esta palavra.
Nesse momento eu quero repreender o medo que apavora. Eu quero repreender o engano de Satanás, que tem atuado na vida de muitos crentes, levando eles a se acomodarem em casa, a não congregarem, a não cultuarem, enganando, ó Deus, muitos que confiam muitas vezes na sanitização de bancos, de mercados, de comércio, para ir resolver seus assuntos seculares, mas não confiam em estar na casa e na presença do Senhor, cultuando a Ele quando pode. Senhor, nós sabemos que Satanás tem atuado nessa área. Sabemos também que o Senhor está provando a nossa fé, nossa confiança e nossa dependência de Ti. Sabemos também que a carne, ó Deus, muitas vezes tem prevalecido na vida dessas pessoas que em casa gastam tempo com entretenimento, com coisas que não edificam, e que em casa não param para cultuar, mesmo online, Senhor, e esfriam na fé. E isso traz ansiedade, angústia, e nós queremos pedir que o Senhor mude essa realidade na vida do teu povo, aqui nesta cidade, no Brasil. Deus tenha de misericórdia e dá confiança a esse povo de buscar a Deus e saber que Deus tem a solução para tudo. Deus abençoa aqueles que estão com Covid. Abençoa a vida de Márcia. Abençoa, Senhor da glória, em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Cura. Toma nas tuas mãos, Senhor, estas famílias. Que o Senhor possa abençoar a vida de Alzeni, toda a família, Senhor da glória, nesse período de isolamento e todo o tratamento, aqueles que estão com Covid, que o Senhor restaure a saúde, Deus, use os médicos para fazer o protocolo certo de medicação e ele, ó Deus, e as pessoas possam ser recuperadas que forem acometidas, que o Senhor faça com que essa curva possa descer e o Brasil e o mundo seja livre desse mal, Pai. Eu peço que o Senhor tenha de misericórdia e perdoa os nossos pecados como igreja, que profere a fé e a confiança no Senhor, mas que poucas coisas, ó Deus eterno, coloca muitos na igreja de forma enclausurada, Deus eterno, encolhida pelos problemas, pelas dificuldades, pelo medo, Senhor. Repreenda este mal. E traga a bênção sobre essa casa, sobre essas famílias. Ó Deus eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, aviva a tua igreja. Renova e restaura a tua igreja. Dê saúde à tua igreja. Saúde espiritual, saúde física. Que nesse tempo de pandemia a tua igreja possa dar testemunho da tua salvação. Esse povo possa falar de Jesus, esse povo possa cuidar uns dos outros, no nome de Jesus. Cuidar espiritualmente, cuidar fisicamente, cuidar materialmente, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela sua atenção, por esse tempo que você parou para estar ouvindo uma palavra de esperança para a tua vida. Eu quero agradecer a Deus por você. Quero também aproveitar para agradecer a Deus pela vida daqueles irmãos que cuidaram de mim nesse período de isolamento, né? Pessoas que nos serviram. E eu quero dizer a você, se você tem alguém próximo, cuide deles que está com Covid. O Covid não pega se você realmente não tocar na pessoa. Certo? Então, você pode servir as pessoas sem ser acometido, mesmo que as pessoas estão com Covid. Sabe qual foi a coisa mais difícil que eu senti nesse período de isolamento? O próprio isolamento em si, e não os sintomas da Covid. No princípio, é o medo, né? Porque a gente não sabe que sintoma vai ter. Mas quando os sintomas são leves, são controlados, tomando a medicação, a gente é recuperado. E nós não podemos sair justamente para não estar contagiando outras pessoas. Mas as pessoas podem servir. Quem está isolado precisa de alimento, precisa de alguém comprar, resolver um problema na rua, uma conta, um pagamento. E você pode fazer isso.
ajudando aquelas pessoas. Então sirva alguém que está precisando. O Covid não vai pegar se você não tocar na pessoa. E se a pessoa tiver com máscara, não vai ter problema nenhum. Tem pessoas que têm medo, né? Fica distante, não vai nem lá. Não, querido, não pega assim, né? Procure ajudar, porque as pessoas isoladas precisam muito desse tipo de ajuda. Porque só você pensar em estar isolado, isso já mexe com sua estrutura emocional, neurológica, e afeta a saúde física. Mas se tem alguém que ajude, aí com certeza vai passar melhor, tá certo? Não discrimine as pessoas que pegaram. A gente sabe que as estimativas é que a maioria das pessoas no Brasil, uma hora ou outra, vai ser acometida por esse vírus, né? Então a gente tem que trabalhar, caminhar e ajudar uns aos outros. Eu louvo a Deus por pessoas que me ajudaram, né? Fizeram feira para mim, fizeram meus pagamentos, vieram aqui, pegavam, eu não vou citar nome para não esquecer de alguns, né? Que me mimaram, que mandaram bolo, que mandaram alimento, né? Vocês percebem que eu engordei mais 2 quilos nesse isolamento, certo? Meu rosto está redondo. Mas eu quero louvar a Deus pela vida dessas pessoas que foram bênção, foram anjos de Deus na minha vida. Seja um anjo de Deus na vida das pessoas que estão doentes. Procure saber o que elas precisam, né? Seus irmãos na igreja, ajude. Pessoas que não são crentes, mas você conhece, está precisando de uma palavra de esperança, está precisando de uma ajuda, faça isso. Esse é o amor cristão, que é revelado em período de crise, de dificuldade. Amém? Deus te abençoe. Quero agradecer a vocês que estão conosco. Eu quero aqui lembrar os nomes, como eu sempre faço, né? As pessoas que têm estado conosco. Irmã Euda, Deus abençoe. Sexta-feira é com você. Se prepara, você e Charles, viu? Irmã Anaíde, loirinha. A Vonete, Eline lá em Petrolina, Márcia Vasconcelos, né, lá em Cabrobó, um abraço, toda a sua família também, a Jussara, né, que disse que agora está congregando na Assembleia de Deus, a Silvana, a missionária Silvana lá em Afogados da Engazeira, que Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Nossa irmã Francineide Souza, a diaconisa Silvinha, a irmã Edmara, né, lá em Patos, na Paraíba, o irmão Mauro também, toda a sua família, um beijo. Jarnes, Deus abençoe a Jaz Lima aí, Rosineida, irmã Neidinha, né, vice-líder das mulheres da igreja, nossa irmã Graça Mendes, lá em Serra Talhada, um abraço, querida, Deus abençoe, né, também a irmã Silvana, já falei aqui, deixa eu ver se tem mais alguém que eu não falei. Parece que não, né? Tá todo mundo aqui. Então, Deus abençoe. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser, com mais uma palavra de esperança para você e para a tua vida. Compartilhe esse vídeo, essa live, para outras pessoas também serem abençoadas. Entre no nosso canal, lá no YouTube, Igreja Batista Missionária de Salgueiro. Você bota assim no YouTube, você vai entrar no nosso canal, se inscreva, né? Porque a gente quer transmitir também pelo YouTube, e nós só podemos se nós chegarmos a 1000 inscritos. Estamos faltando 121 pessoas. Você pode ir lá e estar também divulgando, se inscrevendo, e tem muito conteúdo bom também. Deus te abençoe no nome de Jesus. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar conosco nesta manhã. Amanhã estaremos de volta. Obrigado por compartilhar também, certo? Bênção de Deus, essa sua atitude. Um abraço, Deus abençoe no nome de Jesus.